essa primeira pontinho. Bora lá. Agora, apresentar os meus slides. Fui começar a responder as mensagens agora. Tinha um monte no WhatsApp. Hoje o dia foi corrido. Muito, muito, muito corrido. Vamos lá. Aqui. Bora lá, então. Proteção energética na prática. Todas perguntam. Ok, como então eu me protejo dos abençoados para não permitir que eles estraguem a energia? A gente falou na outra aula, não nesta última, mas na penúltima, né, sobre a energia dos nossos parceiros, a energia das pessoas à nossa volta, como que elas não interferem no nosso campo energético, no nosso campo vibratório. Como que a gente não permite que a energia dos outros ultrapasse esse campo energético que está em volta campo vibratório que está em volta da gente. Pois bem, só que a gente se esquece que a primeira pessoa que a gente tem que pensar somos nós, como fortalecer o nosso campo vibratório. É a primeira coisa que a gente tem que pensar. Banhos, orações, cristais, rituais, técnicas, tudo isso aqui é muito importante, inclusive tudo isso daqui que está atrás de mim, que vocês podem ver, eu uso, e muito, muito mesmo. Porém, a pergunta mais importante que a gente precisa se fazer é, mas e quem que está alimentando toda essa energia? Sou eu, certo? Então não adianta nada eu construir aqui uma muralha em volta de mim, se eu estou deixando uma portinha aberta, para permitir que as pessoas continuem a minar a minha energia. A proteção, ela começa muito antes do ritual, muito antes dos banhos, muito antes dos cristais que eu compro, do incenso que eu acendo. Então, eu vou partilhar com vocês algumas lições que eu aprendi ao longo dos anos, que eu aprendi ao longo do tempo, com toda essa reforma íntima e o autoconhecimento que eu venho praticando por tantos e tantos anos, e que, com toda certeza, vai ajudar vocês também a fortalecer esse campo vibratório. Lição número 1. Frequência. A primeira proteção é cuidar da própria frequência. Porque a gente costuma pensar que energia é algo que a gente só recebe, mas energia é algo que a gente emite também. Porque a nossa frequência, ela é construída pelo nosso pensamento, pela nossa emoção. A gente falou das emoções também na terça-feira, né? Pelas nossas palavras, atitudes, escolhas. Tudo isso forma aqui uma assinatura energética. E essa assinatura, ela determina aquilo que a gente entra em ressonância. Tudo que a gente entra em ressonância é determinado pela nossa energia, pelo nosso campo vibracional, ou seja, pela nossa assinatura energética. Entra aqui a lei da ressonância, ela nunca falha. Eu sempre uso aqui uma analogia da minha roupa, né? A minha roupa, ela cai bem em mim. Se eu tirar e der a alguém que está aqui assistindo a aula, talvez não caia bem para esta pessoa. Não significa que a roupa seja bonita ou feia, significa que ela não cai bem para aquela pessoa, não é do mesmo tamanho, certo? Da mesma forma funciona com a energia, porque cada um vibra numa determinada frequência. Lembra que eu falei na outra semana sobre a energia dos nossos companheiros? Né? Quando a gente troca ali energia sexual, não é que a energia do parceiro seja ruim, mas às vezes a gente troca e baixa ali a nossa frequência, é que a energia dele é diferente. É a mesma coisa. Exatamente isso, é a energia das pessoas. A gente entra aqui num campo de ressonância, a gente troca energia constantemente, e a energia da pessoa não é que seja ruim, mas é que ela é diferente da nossa. Então, aquilo que não ressoa se afasta, mas se a gente entra em ressonância, gruda. É claro, é natural. E aí a gente cai na lição número 3. A gente troca energia o tempo inteiro, mas não é só durante o dia. Obviamente, durante o dia, com as nossas relações, ambientes, redes sociais, a gente não percebe, mas constantemente, com um telemóvel nas mãos, nas redes sociais, com as notícias que a gente consome, seja no telemóvel, no computador, na televisão, e do conteúdo que a gente consome, na palma da mão e aqui na televisão, quando a gente está aqui assistindo. Mas durante a noite, a gente também está trocando energia. Porque enquanto o nosso corpo de carne dorme, o nosso espírito está vagando por aí. A gente continua estabelecendo trocas energéticas. Dani, por onde que a gente vaga?
Pois bem, para onde a gente vai depende do quê? Da nossa ressonância. Aí entramos mais uma vez. O que a gente assiste, o que a gente ouve, o que a gente sente, o que a gente pensa, a gente volta para cá, ó. Pensamentos, emoções, palavras, atitudes, escolhas. A gente volta a cair na lição número 1. Tudo isso aqui vai ditar com quem no lugar que a gente vai, o nosso espírito vai, enquanto o nosso corpo de carne dorme. Não é aleatório para onde o espírito vai. A gente só vai para onde realmente a gente está alimentando a nossa energia. É ressonância, não adianta. Não tem como, a gente só vai para onde a gente alimenta. Se eu estou me alimentando de boas frequências, e quando eu falo alimento, não é a comida que a gente está consumindo, carne, sei lá, frango, peixe, salada, isso também faz parte, mas não é disso que eu estou falando aqui. O alimento da alma, o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu falo, o que eu penso, isso é alimento da alma. Então, todo esse consumo que vai ditar para onde o meu espírito vai enquanto o meu corpo de carne dorme. Tudo isso prepara a nossa frequência para a noite. Então, a gente se preocupa tanto com as pessoas que estão à nossa volta, a gente não se preocupa com o que a gente está consumindo para que a gente tenha uma boa noite de sono. Porque a qualidade do sono, a gente cai aqui na lição 5, a qualidade do sono, ela depende muito antes da hora de deitar, mas muito antes. E não é só, obviamente, antes de dormir, mas ali naquelas 2 horas mais ou menos antes de dormir, são as principais. Principais mesmo, a gente já vai falar mais sobre isso. Mas, durante a noite, enquanto o nosso corpo ali está descansando, nosso espírito está vagando, a gente faz atividades, né, dependendo de onde nós estamos, e quando a gente acorda, a gente pode acordar com o corpo mais moído, cansado, sem disposição. E às vezes a gente acredita que só a gente dormiu mal, que a gente teve uma noite de sono ruim, e a gente não percebe que realmente fomos nós quem atraímos aquela má noite de sono. Então, a qualidade do nosso descanso depende, sim, do que a gente está vibrando, do que a gente está atraindo, da nossa ressonância. A ressonância depende da nossa vibração. É a lei da ressonância, entende? Aí a gente entra na lição 6. As horas antes de dormir. Eu falei que a gente ia falar mais sobre isso. Eu realmente gosto muito, de verdade. Aqui é uma luta constante. Porque eu peguei um hábito, algum tempo atrás, de deitar, pegar o telemóvel e fazer scroll. Instagram, TikTok, Facebook ali no... Não é bem o Reels do Facebook, mas tem umas páginas que eu sigo do Facebook que posta novelas antigas, trechos da Malhação que eu gostava muito na minha adolescência. E eu peguei o costume, tinha pegado o costume de deitar antes de dormir e ficar fazendo scroll por aqueles, né, por essas páginas, por essas mídias sociais. Horrível esse hábito. Então, assim, foi uma luta constante para eu acabar com esse hábito. E eu, assim, estou sendo muito sincera com vocês, continua sendo uma luta constante. Porque era automático deitar e pegar o telemóvel. Sabe essa parte da oração do Pai Nosso? Não nos deixeis cair em tentação. Amém? Pois bem, não adianta nada a gente pedir para não deixar cair em tentação e a gente caminhar todos os dias para a tentação. Porque tem uma responsabilidade que é nossa. Lembra da lei dos 80-20? A gente faz a nossa parte e Deus ajuda no que a gente não consegue fazer sozinho. Então, não adianta nada eu pedir se eu não faço a minha parte. Então, aqui é algo muito particular que eu estou compartilhando com vocês, que realmente foi uma luta e continua sendo, porque eu gosto. É algo que me dava prazer. É uma coisa besta, né? Mas é uma coisa do mundo. E eu percebia que aquilo deixava minha noite de sono muito ruim. Que eu acordava com dor de cabeça, com dor aqui no ombro. Porque o que você vai pegar no telemóvel? Mesmo que você não siga, que a gente não siga essas páginas, vez ou outra vai aparecer uma notícia ruim, uma notícia de fofoca, uma notícia que você não quer ver. Então, vai acabar aparecendo.
E aquela notícia, às vezes é uma notícia triste, às vezes é uma notícia ruim, às vezes é uma notícia de algum abençoado que resolveu postar do nada, e às vezes a sua frequência vai daquela leve baixadinha, mesmo que você não queira entrar em ressonância, baixou. E aí, bem na hora de dormir, gente, isso quebra a qualidade do sono de uma forma que vocês não têm noção. Essas lições que eu estou compartilhando com vocês são lições que eu aprendi na minha vida. Então, que eu coloco em prática, que eu aprendi, que deu certo para mim e que realmente eu preciso colocar em prática constantemente para ter uma qualidade de vida boa. Se eu cair, eu preciso voltar a levantar de novo. É uma constante reforma íntima, é uma constante manutenção dessa reforma íntima. Aí a gente cai agora na lição 7. Pessoas também entram na nossa vida por ressonância, porque ao longo do dia a gente troca ali energia e entra em contato com muitas pessoas. Algumas ficam no nosso caminho, outras apenas entram de passagem, né? Aí, conforme a gente fortalece a nossa frequência, aqueles seres abençoadíssimos que a gente não quer nem ver pintado de ouro, só entra e sai muito rapidamente. E aqueles que a gente tem ressonância, permanece. Aqueles que a gente não tem ressonância, ó, vai embora, como vaselina, escorrega e vai embora. E boas pessoas começam a entrar e permanecer. Então, quanto mais a gente fortalece o nosso campo energético, menor é o espaço para essas pessoas entrarem na nossa vida. Então, aqui a questão da grama do vizinho. A gente sempre fala do outro. O alecrim dourado aqui, ele nunca está errado. Né? A gente nunca está errado. A gente sempre fala da grama do vizinho. Ah, por que será que o vizinho sempre tem grama mais verde, que ele sempre dá certas coisas, porque eu faço tudo certinho, porque eu sou tão boa, porque a minha energia é tão boa. Será? Será mesmo que a tua energia é tão boa? Será mesmo que você está cuidando da tua energia? Tem uma tendência muito grande do ser humano em atribuir a responsabilidade da má energia no outro. Aos outros, às pessoas à nossa volta, ao trabalho, à família, ao vizinho, ao obsessor, ao chefe. Mas a gente esquece de tentar perceber como que está a nossa frequência. Se proteger é muito importante. Mas elevar a nossa vibração é muito mais importante. Mas muito mais importante. Então, quando a gente fortalece a nossa energia, naturalmente a gente só atrai quem realmente está em ressonância. Então, a sua frequência é o seu jardim. Você tem que cuidar, você tem que alimentar, você tem que regar, você tem que florescer, fortalecer, sempre. Porque, no fim das contas, a proteção energética não começa só nos banhos, com cristal, com incenso, com oração, com ritual, com uma técnica. Tudo isso ajuda e ajuda muito, e eu continuo fazendo, eu continuo receitando, eu continuo sempre recomendando para vocês, porque ajuda. Mas a verdadeira proteção, ela começa com a responsabilidade que a gente assume sobre a nossa vida. Porque a gente é o que a gente escolhe alimentar a nossa mente. Palavras, atitudes, hábitos, frequência. Essa frequência que vai determinar essa ressonância. Porque aquilo que a gente permite se aproximar da nossa vida, determina a nossa frequência. E os nossos pensamentos é que determina tudo isso. O que a gente se alimenta, os nossos hábitos, o alimento da alma é que determina tudo isso. Então, você pergunta, como que está a sua energia? Como que você está cultivando essa energia? Então, cuida dos hábitos, das palavras, dos pensamentos, atitudes, frequência. Tudo isso. Tudo que você emite, você atrai. Tudo isso é ressonância. Aqui e sair daqui. E agora, vou parar de gravar para abrir para vocês falarem.